falando em paz, eu vou cair para um lado Paz é uma meio palavra complicado complexa. agora. Qual foi o impacto financeiro com a chegada do bebê? Sempre tem um. Se você não, Sim, se a criança não nasce, você ganha na loteria ali sim, sim. na sequência, dá uma sentida. Como é que foi Sim. essa parte? Olha, quando a Alice nasceu, eu achei que o impacto fosse maior naquele primeiro momento, né? Porque você fala, puxa, né, um bebê, eu vou ter muito gasto e tal. Como a família é grande e hoje em dia você tem muito respaldo nesse sentido também, a gente não sentiu no começo. Por quê? Porque ela ganhou sei lá quantas fraldas e tal. Então eu fui comprar a primeira fralda, eu fui comprar a fralda dela no sexto mês, né? Então no começo você ganha muita coisa, você tem esse respaldo, né? Para falar a verdade, eu estou sentindo nos últimos anos, né? Que começou a escolinha dela, aí realmente você começa a sentir o peso, né? No orçamento, né? Dela e tal. Mas eu acho que assim, o mais importante também é você adaptar a sua realidade, né? Não querer dar um salto maior ou então, não, vou matricular na melhor escola, porque você não vai conseguir sustentar isso, vai te trazer né, uma falta de paz, né, que é importantíssimo, tal. Então, eu acho que a criança também tem que se adaptar à sua realidade, né? Isso em tudo, não só em educação, mas também na questão dos presentes. A gente, por exemplo, combina com ela presente Natal, aniversário e olhe lá, né? Até porque a gente foi criada dessa forma, né? Com Então, certeza. e também mostra para ela que existe essa questão financeira, a importância né, de você entender a sua realidade e se adaptar a ela, né? Então, assim, hoje eu digo que a parte financeira está muito mais complicada da gente equacionar. Agora ela vai mudar de escola, por exemplo. Então, e a parte financeira muda da água para o vinho, porque já é um novo, né, um novo nível de Novo nível educação de e tal. Então, dificuldade ali. mas acho que vai ser uma constância, né? Não tem como. Isso, ao mesmo tempo, assim, bom, agora ela faz parte da trupe, né? Então, vamos tentar conciliar a parte financeira para que ela também tenha né, uma vida bacana dentro das possibilidades, né? Legal. E qual foi o impacto na relação com a sua mulher? Melhorou Ixi, muito? Não questão de piorar, mas muda alguma coisa, né? muda, Como é que muda. foi esse impacto aí? Olha, no começo, você tem que entender que a criança tem prioridade máxima, né? E a verdade é essa. Então, você passa no começo a ter em vários momentos um papel coadjuvante ali de apoio, né? Existe também a parte da paciência, porque tem uma questão hormonal ainda que está se acertando. Então, assim, o começo, né? Os primeiros meses e tal, é mais isso, é você entender a situação e ter paciência e tudo mais. Depois a criança vai crescendo, eu acho que é muito importante o casal conversar bastante sobre isso, né? Para que continue tendo, né, os aspectos de casal, né, os seus momentos sozinhos e tudo mais, porque a criança ela vai tomando conta do seu dia a dia, da sua vida, né, da sua convivência. Então, eu acho que o diálogo entre né, o casal é muito importante para delimitar né, em que momento a gente, não, peraí, vamos, né, então, sair, por exemplo, sozinhos. A gente só conseguiu fazer isso depois de um ano e pouco, até pela questão da culpa também, né? Que é aquilo que você falou pô, vou me divertir, né, e tal. E também a criança muito pequena, ela demanda muito, né? Mas é importante você reestabelecer isso assim que você puder, né? Esse lado do casal, então você sair sozinho com a sua esposa e tudo mais, conversar bastante, né? Porque depois que a criança começa a crescer, é o que você falou, ela entra no seu quarto de repente, ela aparece no meio da noite, né? Várias vezes ela aparece e ela deita ali, e tanto você quanto a sua esposa querem que ela fique ali, né? Até para curtir Sim. aquele momento e tal. E saber dosar isso é muito importante, né? Então, mas eu acho que principalmente a conversa do casal, não se esquecer que é um casal, né? E que é isso que vai continuar segurando como um casal, quer dizer, né? Não é pai e mãe também, mas um casal principalmente, né? Você falou do papel coadjuvante ali nos primeiros meses. Você sentiu, assim, um determinado momento, uma fase que assim, poxa, agora
eu sou pai, porque tem essa história, né? Poxa, a Sim. mãe já se sente mãe desde a gravidez, amamenta e não sei o quê. Quando assim você já se sentia pai na gravidez, no nascimento, 5 meses, 6 meses? Quando foi que agora eu sou pai, agora tá legal? No começo, quando eu falo coadjuvante, porque você tem esse lado da amamentação, né? Que você tá ali perto, mas é mãe e filho, né? Então, você sente que você tá mais como um apoio. A partir do momento que essa primeira fase passa, em que o contato da mãe com o bebê é muito grande, você começa a poder participar do dia a dia da criança, né? Seja dando banho, trocando a criança e tudo mais, você começa a sentir isso, né? Eu me lembro que eu gostava, ela tinha muita cólica no começo, então de madrugada, às vezes quando ela chorava, eu ficava com ela na sala, aí você começa Legal. a sentir que realmente, pô, né, eu tenho meu papel aqui importante também e tal. Mas principalmente, acho que se você entender a responsabilidade, você entende que o papel, cada um tem o seu, mas a responsabilidade é a mesma, né? Então, tanto o pai quanto a mãe tem esse lado da responsabilidade que eu acho que é igual, né? Os papéis são diferentes, mas a responsabilidade é igual. Com certeza. E qual foi o maior susto com a sua filha? Uma doença, um acidente, uma queda? Olha, na verdade, isso me rendeu 6 meses sem refrigerante, para falar a verdade. Porque eu agradeci por não ter acontecido o que poderia acontecer. E não foi, assim, ela foi sempre uma criança, né? Graças a Deus, sempre muito saudável, não teve problemas, assim, de saúde mais sérios e tal. Só que quando ela tinha uns 4 anos de idade, ela já queria sempre me ajudar, né? Porque a criança já quer participar de tudo que você está fazendo em casa. Eu fui subir no armário, pegar um negócio que estava num armário. Eu deixei a tampa do armário, na minha casa é uma tampa, então eu deixei ela de lado. E eu falei para ela, olha filha, segura a escada aqui para mim, enquanto eu pego, né, o sacola que eu ia pegar. Só que nessa ela não ficou onde eu pedi, ela mudou de lado. No que ela mudou de lado, caiu a tampa onde ela deveria estar. Porra, E eu vou te contar, eu sonho com isso até hoje. caramba. O que poderia ter acontecido, né? Ainda bem que não aconteceu, mas quer dizer, uma distração minha de 3, 4 segundos eu poderia ter causado uma coisa que eu nem imagino que seja, mas eu agradeço até hoje, então por isso que eu fiquei sem tomar refrigerante, foi em agradecimento por não ter acontecido isso, né? Então ela te desobedeceu e Isso, foi bom. você vê, né? Isso Nem também toda tem obediência. uma simbologia aí Poxa, também, né? pô, Mas legal. eu acho que a gente tem muita preocupação com o que pode acontecer, né? Eu acho que isso faz parte da nossa vida até sempre, quer dizer, né? A gente sempre está pensando o que pode acontecer de pior e tal, e às vezes você ficar assim, você acaba não vivendo, né? Porque o mais importante é isso. Eu acho que esse episódio me trouxe preste atenção. É isso. Acidentes acontecem, mas seja mais atento, porque né, é importante você estar sempre o tempo todo ali entendendo que você é o responsável, né? Sim. Então, isso foi isso que esse episódio me trouxe, mas foi complicado. É, a atenção tem que Não, ser o cem exato. por É cento o tempo difícil ter cem por todo, né? cento, É, mas é uma das minhas responsabilidades meta. é essa. Não Não tem fica no jeito. Facebook olhando a criança, né? É o que eu falei, super-herói, né? É, Super-herói parece que é fácil, mas tem esse lance. O super-herói tem que estar sempre atento, né? sempre. E é Sempre difícil. alerta. É. Como você descreveria hoje a sua relação com a sua filha? Bom, eu tenho como referência, né, em relação a isso, os meus pais, né? Eles são de outra geração, eu levo isso em consideração, mas o que meu pai e minha mãe, a maneira como eles lidavam comigo e né, toda a lembrança que eu tenho deles, eu tento, claro, de alguma forma passar isso para minha filha também. A grande dificuldade que eu sinto é que você é pai antes de ser amigo, né? A gente tem uma tendência muito grande a ser amigo. Isso é legal, isso vai acontecer em alguns momentos, mas você é pai antes de qualquer coisa, né? Então isso significa que a responsabilidade, os limites, os valores, eles estão na frente da brincadeira, né? Eles vêm antes de qualquer coisa. Então eu tento equilibrar isso, porque senão você fica um pai carrasco também,
que eu não acredito que é o caminho. Meus pais não foram assim comigo, então eu não seria com ela, né? Mas ao mesmo tempo eu não posso ser o amigão, eu não posso ser aquele que ela olha sempre como diversão, eu posso qualquer coisa, porque eu sei que isso vai fazer mal para ela no futuro, né? Então eu tento mesclar. É difícil, por quê? Porque você quer dar uma infância legal para o seu filho, né? Você quer que ela se divirta o tempo todo, né? É importante, só que tem as suas responsabilidades, tem as frustrações também. Acho que é importante a gente, o não, ele faz muitos, ele traz muitos benefícios, né? A longo prazo, que naquele momento é difícil você falar não, né? Às vezes a criança chora, tem toda aquela situação, mas você está fazendo o melhor e tudo mais. Então, hoje é engraçado porque eu sinto que eu me comunico com ela com o olhar, né? Como eu falo muito não para ela, ela está sempre buscando a minha aprovação no olhar. Então, se ela vai subir em algum lugar ou se ela vai fazer alguma coisa, ela olha para mim primeiro. Enquanto eu não estabeleço contato visual com ela, ela não faz nada. E aí, dependendo do meu olhar, ela faz. Então, assim, isso eu só consegui fazer isso, né? Às vezes eu fico pensando como eu consegui fazer isso, mas é porque eu, como eu te falei, eu estou muito preocupado com isso, né? Então, eu estou o tempo todo pensando se a maneira como ela está agindo é correto, se eu estou concordando com isso. Quando não é, eu dou bronca na frente de quem for, né? Hoje tem essa questão da gente educar sem bater, né? Na minha época, a chinelada voava fácil, Só né? chinelo? Então, hoje não tem isso, mas aí você percebe que esse lado, né, psicológico que a criança entende que você é o limite, você é o responsável, supre esse lado aí que antigamente tinha da coisa mais física, né? Então, a minha relação com ela, assim, eu adoro brincar com ela e tudo mais, mas mesmo na brincadeira, eu sou pai. Então, eu sempre coloco isso na minha mente e às vezes eu paro a brincadeira, falo, olha, não gostei disso, não foi legal, para por Passou aqui. do limite do pai, Exato, começou a virar muito exatamente. amiguinho, né? Porque senão você acaba também se sentindo perdido, né? Quer dizer, qual é o equilíbrio que você dá? Então, assim, você é pai primeiro. Quando você pode ser amigo, você vai ser. Quando eu digo amigo, não é no sentido do diálogo, né? Porque isso, acho que mais para frente vai ser importantíssimo me enxergar como um amigo, alguém que Sim, ela com possa certeza. se abrir e contar, né, o que acontece com ela. Mas é principalmente nessa fase criança, né, dela não entender que eu sou apenas diversão, e sim quando eu der qualquer tipo de ordem para ela ou qualquer tipo de orientação que ela siga. E algumas, inclusive, são até, tipo, atravessar a rua, por exemplo, ela tem que me levar a sério, Sim, né? com Então, se certeza. eu falo, ela tem que entender que é o melhor para ela, né? E já que você é um paizão, qual que você acha que é o papel do pai na educação dos filhos? Olha, eu vejo hoje o pai, né? E eu digo de novo isso em referência ao meu pai, é que hoje a gente está muito mais preocupado com o nosso papel em relação aos filhos, né? E isso faz com que a gente se questione muito, né? A gente fique muito preocupado com isso e às vezes passa uma certa insegurança. Eu acho que o pai ele tem um papel, bom, o pai e a mãe, mas o pai ele tem um papel de passar a transmitir para a criança, transmitir para o filho aquilo que ele acredita, né? Então, acho que não tem muita regra, né? As pessoas hoje são muito preocupadas com regras, 10 passos para isso, 20 passos. Não, eu acho que você tem que seguir o seu coração, você tem que seguir os seus valores, os seus princípios, né? E tentar transmitir aquilo da melhor forma, né? E eu acho que, como eu falei, exemplo é uma coisa importante, não adianta você só falar, você tem que demonstrar o que você está falando, o que você sente, né? Então eu acho assim, hoje com essa geração que está vindo agora, ela é uma geração que a gente não conhece, assim como a nossa geração, para os nossos pais também era algo desconhecido, né? Então eu vejo assim que essa nossa preocupação de fazer a melhor forma com os nossos filhos, de proceder da melhor forma, ela tem que ser casada um pouco também com o que a gente acredita, né? Não seguir regras. Acho que a regra vem de dentro de você. Então, é aquela história, errar é quase certeza que vai acontecer, mas se você faz o que você está acreditando baseado nos seus valores, o erro vai ser menor, né? Você vai conseguir transmitir aquilo que você acha importante. Com certeza.
Muito obrigado por esse bate-papo. Foi realmente um prazer tê-lo aqui. Joia, muito obrigado bem. a todos que assistiram a esse vídeo. E lembre-se, não é só participar, tem que ser paizão. Beijo, tchau. Tchau, tchau.